Então, sou Vinícius, aí como falaram, tenho 24 anos, sou jornalista, e sou cofundador de um projeto chamado SP Invisível, que a gente conta histórias de pessoas que estão em situação de rua, para mostrar que todo mundo que está na rua tem uma história, né? É um ser humano, tem um rosto, tem um nome, e não é um bicho, lixo, não é cracudo, mendigo, esses nomes horríveis aí que a gente ouve, é drogado, nóia. É um ser humano que é totalmente diferente, às vezes, do outro que está do lado dele e está na mesma situação que ele, e muito parecido, às vezes, com a gente, que está em situação totalmente diferente, é, mas que às vezes tem características tão parecidas, assim. E sabendo que a SP surgiu a partir de uma iniciativa de vocês mesmos, sem ser do Estado diretamente, como você acha que se dá o papel do Estado no direito de moradores de rua? Então, como essas políticas públicas elas são importantes? Que as políticas públicas enxergam também de uma maneira totalmente generalizada, né? Pessoas em situação de rua, moradores de rua, usuários de política pública, é, e não enxergam recortado, individualizado. É óbvio que a gente não vai ter nunca uma política para cada pessoa, mas a gente pode ter recortes, sabe? Política para as mulheres em situação de rua, para as crianças em situação de rua, para os idosos em situação de rua. É, sei lá, para cada recorte ali que tem na rua. Não jogar simplesmente uma política para todo mundo, porque cada um tem seus problemas e cada problema tem sua solução, assim. Eu acho que a única unanimidade que a gente tem na rua, a única coisa que, se a gente perguntar, o que vocês precisam? É casa. A partir da casa, todo mundo, cada um vai precisar de uma coisa diferente para sair da rua. Isso é até a própria ideia do Housing First, né, que é uma política pública que existe em algumas cidades aí dos Estados Unidos, existe no Canadá, em Lisboa, que é a gente dá a casa e a partir da casa cada pessoa vai receber na sua casa um serviço. Então, por exemplo, para eu sair da rua, eu preciso dar creche para o meu filho e de um curso de educação financeira. A Mari, para sair da rua, precisa, sei lá, de psicólogo e de um emprego. É, e aí cada pessoa vai precisando de uma coisa diferente, mas tudo a partir da casa. E a casa dada, a casa só para ela, com privacidade, garantindo que ela possa ter um espaço de conforto, um espaço dela. E hoje o que a gente tem, o albergue, por exemplo, é o contrário disso. O albergue você tira toda a identidade daquela pessoa, toda a autonomia dela, toda a voz dela. Você chega lá, você já não é mais tratado pelo seu nome, e sim por um número, por uma senha. E aí chega lá, você é separado da sua esposa, marido da sua mulher, pai da sua filha, mãe do seu filho, casais do mesmo gênero ficam no mesmo albergue, porque é por gênero, mas separam essas relações aí, e separam dono de cachorro, catador da carroça, e tudo faz parte da identidade deles. Aí vem o Felipe Sabará, na época que ele foi secretário, e falou, tipo, pô, agora tem canil nos albergues. Só que o cara que tem um cachorro quer dormir colado no cachorro, não quer que ele durma num canil. Enfim, e aí o cara nem dorme direito, não tem um conforto, porque o cara fica atento se não vai ser roubado, ou porque tem bicho. E aí é uma cama do lado da outra, não tem nenhuma divisória, o cara não tem a privacidade. E aí, quando a gente tem privacidade, agora a gente tem batido na tecla da privacidade por causa do isolamento, né? É hiper importante. Mas a gente sempre bateu na tecla da privacidade por questão de identidade. Num quarto, ela pode ser ela mesma, sabe? No quarto, ela pode. Tipo, você entra no meu quarto, você entra na minha casa, mesmo que eu e minha mãe não esteja aqui, você vai saber qual é o meu quarto e qual é o da minha mãe. Porque no meu quarto tem minhas coisas, no dela tem os dela, já é de uma cor, o dela é de outra. Enfim. E aí, às vezes, a gente reclama que a galera que tá na rua sei lá, agressiva, louca, sei lá, faz coisas que a gente acha bizarro, só que a gente faz igualzinho, só que no quarto, na privacidade, na casa. Então, a pessoa que tá na rua briga com quem mora com ela. É óbvio que eu não tô falando de agressão, isso é crime, mas, tipo, discute. A gente discute com quem mora com a gente. A pessoa que tá na rua faz festa. A gente também faz festa, fica bêbado, não sei o que, enfim. A pessoa que tá na rua usa o banheiro. A gente também usa o banheiro. A pessoa que tá na rua transa.
a gente também transa. A pessoa que está na rua acorda atrasado e deixa tudo desarrumado para o compromisso dela. Aí, às vezes a gente vê algumas coisas jogadas na rua e não e acha uma bagunça aquilo. Tipo, às vezes ele marcou um compromisso assim com alguém e não conseguiu arrumar, não conseguiu, teve que deixar tudo ali. Então é igualzinho, só que eles têm ali que fazer tudo no espaço público, sabe? Então, se você tem, por exemplo, o quarto, é óbvio que o Housing First, que é a utopia, é o quarto para sempre dado. Mas uma pequena transição do albergue ter quarto, mesmo que seja temporário, de no dia seguinte você tem que sair, já é um baita avanço, sabe? De não ser uma cama ali do lado da outra, onde o cara não consiga dormir direito, onde o cara tem várias regras e tal. Enfim, e aí o que eu enxergo é isso, de que o Estado, as políticas públicas não querem enxergar de maneira individualizada, né, para cada pessoa, mas sim olha como um bloco. Como você vê que a questão de disparidade de classe se reflete na questão de moradia versus não moradia? Assim, como você acha que essa questão se manifesta dentro desse espectro? Quando a gente olha para a rua, a gente vê 3 desafios, né? Um é tirar as pessoas da rua, e aí que entra o que eu falei de dar a casa, né? E aí, como tirar alguém da rua é um processo, você, durante esse processo, tem que tratar a vida na rua com dignidade. Que aí tem as doações, os serviços que vão para a rua e tal. E o terceiro desafio, acho que entra aí, que é cuidar para que mais pessoas não vão para as ruas, né? Fechar essa torneira da desigualdade que gera mais e mais pessoas nas ruas. E aí o que eu estou falando é cuidar de famílias periféricas, cuidar de famílias que se tiver um abalo, um impacto assim maior, como teve agora na pandemia, para que elas não percam as casas, né? Para que não tenha que atrasar um aluguel, para que não tenha que escolher entre pagar o aluguel ou se alimentar, porque tem muita gente que faz isso também, tipo, tá ali pagando aluguel, tem uma casa, mas passa o dia inteiro na rua para conseguir o resto das coisas. Enfim, essa é a importância, por exemplo, da renda básica. A renda básica serviria para não gerar essa preocupação nessas famílias, né? Porque óbvio que tem casos e casos. Tem muita gente rica na rua, assim, que foi para a rua por outros motivos. Mas a maioria é esse, de pessoas pobres, periféricas, que vão para a rua porque, sei lá, ficou desempregado e aí não tinha ninguém ali que conseguiu segurar as broncas para ela, não tinha ninguém para pagar o aluguel dela, ou ela não podia morar na casa de ninguém, enfim, e acaba indo para a rua. Então, eu acredito que a questão da classe e da moradia tá nisso aí. E hoje morar é muito caro, né, em São Paulo. Você ter uma casa, mesmo pagar um aluguel, é muito caro. Então, acaba sendo um privilégio, né? Mesmo tendo bastante, como diz o Boulos aí, que ele vive falando isso, e é verdade, mesmo tendo bastante gente sem casa e casa sem gente, né? Tem muito apartamento para alugar, muita casa vazia. Você citou diversas razões estruturais de classe pela qual as pessoas acabam chegando em situação de rua. A parte dessas situações, a gente sempre ouve algumas histórias, às vezes uma pessoa que por uma questão mais psicológica ou mesmo por uma doença como depressão ou outras questões desse tipo de virtude, sim, elas são baseadas numa questão mais psicológica. Como que essa questão do psicológico afeta a permanência ou a entrada das pessoas em situação de rua? Afeta bastante a permanência, no sentido de você acabar não tendo muita perspectiva, né, de futuro. Os dias acabam sendo muito iguais, assim, os dias acabam sendo repetitivos, iguais, né? E aí você não tem muito futuro, você acaba recebendo e vestindo muito a identidade que te jogam, porque você está sozinho ali, né? Esses nomes que eu falei, do Noia, do Cracudo, você acha que não merece, você acha que merece aquilo mesmo. Então afeta bastante a permanência.
o que afeta a ida, talvez, seria, às vezes, uma treta com família, tem muito a ver com relacionamentos, assim. Eu costumo dizer que quem vai pra rua, antes de perder a casa, perde seus ciclos, né? Perde as pessoas à sua volta, seja porque veio para São Paulo achar emprego tipo, só mora sozinho aqui, seja porque perdeu família, seja porque brigou. Então são pessoas também muito sozinhas que acabam indo pra rua. Tipo, a gente, se, sei lá, perde o emprego, perde família, vem um monte de gente falando que cuida da gente, um monte de gente falando para morar na casa deles, para pagar um aluguel, para ajudar, vem uma rede de apoio. Essa galera não, essa galera, tipo, desde antes da rua, eles já eram bastante sozinhos, assim. Então, tem muito a ver com solidão também, antes da rua e durante a rua. Vini, você que está nessa área há muito tempo, você está, enfim, ativo, você enxerga uma diferença clara entre as gestões em São Paulo? Por exemplo, Haddad, aí Dória e Covas. O que você enxerga nesse sentido? Aí, quando eu me conheço mais político, assim, é da época do Kassab para cá. Sempre foram bastante higienistas, assim. O Kassab, Haddad, Serra, Dória. A diferença é a maneira. Tem uns que são mais sutis, outros são mais explícitos, mas todos nunca mediram força ali para invadir a Cracolândia, nunca mediram força para retirar pertence da galera em situação de rua, para esses incêndios que existem nas favelas também, no Moinho. Essas questões assim da segurança pública nunca foi muito regulada, GCM, né? Prefeitura é GCM, não é Polícia Militar. Nunca ninguém se meteu a regular a GCM. O Haddad, uma época, ele tentou uma nova abordagem com as drogas. Então, o Braços Abertos era isso. Foi uma tentativa de um projeto de redução de danos aqui em São Paulo. E a redução de danos vai contraponto à internação, né? A comunidade terapêutica. Comunidade terapêutica implica abstinência, implica a pessoa falar, tipo, nunca mais vou usar. E a redução de danos implica o cara conviver com o uso da droga, só que passar a usar menos. Como assim? O cara, antes, ele pegava o dinheiro dele e usava tudo em droga. Agora, o Estado vai dar parte da droga para ele passar a usar o dinheiro dele com mais sabedoria, uma vez que ele tem já a dose de droga no corpo dele. Então, eu acho que a redução de danos vem tentar essa abordagem, de fazer o cara conviver ali com o vício dele e reduzir os danos, literalmente, o nome é literal. E a comunidade terapêutica vem desse lance da abstinência, de jogar o cara para um sítio, de, tipo, ele parar de usar de vez, e nunca mais ter contato com isso. Mas é muito complexo você tentar uma política de redução de danos com a polícia do jeito que está aí, né? É dicotômico. Então, a única coisa que mudou de diferente na época do Haddad foi isso, mas a polícia militar e a GCM sempre continuou forte, assim, na população em situação de rua.